E aí, cabeção, começando Eu Odeio Matemática, eu vou falar nessa aula de trigonometria, de ciclo trigonométrico, arco trigonométrico e conjunto de determinações. Difícil? Não, matemática não é difícil. É um pouquinho chato, mas não é difícil, é fácil. Ciclo trigonométrico eu tenho aí a definição, mas vamos ver para a prática que eu acho melhor. Deixa eu pegar meu laser aqui. Eu vou pegar o laser aqui para mostrar. O ciclo trigonométrico, na verdade, é essa circunferência aqui. Se você ler aqui em cima, o que está aqui em cima, você vai ver que é a mesma coisa que eu estou falando. Então ele tem o meio aqui, esse meio, a origem desse círculo, dessa circunferência vai ser chamada de O. O raio unitário, quer dizer, o raio é igual a 1. E o A é a origem, quer dizer, da onde eu vou começar a contar, né? Então, se eu for para cima vai ser positivo, se eu for para baixo vai ser negativo, né? Se eu for em sentido anti-horário vai ser positivo, e se eu for para o sentido horário vai ser negativo. Dividindo essa pizza aqui em 4, eu tenho o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante, o quarto quadrante. Isso aqui a gente vai ver bastante, essa ideia de quadrante a gente vai ver bastante, mas vamos nessa ideia da base aí das determinações. Também, se eu for para o lado positivo, ele vai ser anti-horário, né? Se eu for para o lado anti-horário, positivo, e para o lado horário vai ser negativo, né? Se o sentido do percurso de A para P. Isso a gente vai entender agora, ó. Então eu tenho aqui, ó, do ponto A até o ponto P, eu formei um arco aqui, ó. Eu tenho um ângulo aqui dentro, isso aqui tem um arco, a gente já viu arco, a diferença do ângulo para arco em transformação em radiano, a gente já viu isso. Então eu tenho aqui o ângulo que formou, ele é o alfa inicial, o alfa zero, né? Então ele nessa primeira, só nessa basezinha aqui, nesse primeiro momento, ele já vai estar na primeira determinação positiva. Se ele der uma volta completa, então assim, ó, analisa comigo aqui, ó, ponto A, segue o verdinho aqui, ó. O ponto A, ele veio aqui, chegou até o ponto P e continuou. Ele continuou e chegou no ponto A de novo. Quer dizer, se ele saiu do ponto A, voltou para o ponto A de novo, ele deu uma volta completa. E aí ele foi até o ponto P. Então, quer dizer, nessa segunda parte aqui que ele formou o ângulo, é o mesmo ângulo, então é o ângulo inicial, mais 2π, mais 360, que é o 2π do radiano, né? 360 igual a 2π radiano. Então eu tenho esse 2π aqui como sendo radiano. E ele vai para a segunda determinação positiva. Agora na terceira determinação é a mesma coisa, ó, ele saiu do A, segue comigo aqui, ó, ele saiu do A, passou pelo ponto P, deu uma volta completa, aí ele passou de novo pelo ponto A, passou pelo ponto P de novo, quer dizer, ele já está indo para a segunda volta, aí ele deu uma segunda volta completa, chegou no ponto A e foi do ponto A até o ponto P, então quer dizer, o ângulo inicial está aqui, ó, é o mesmo ângulo, né, é o mesmo arco, o ângulo não mudou aqui, ó. Então eu tenho o ângulo inicial que é o alfa inicial, mais 4π, mais duas vezes o 360. 360 a gente sabe que é 2π, se é duas vezes 360 é 2 vezes 2π, vai dar 4π radiano, então é o ângulo inicial mais 4π, né? Então essa seria a terceira determinação positiva. No caso da determinação negativa, o caminho do arco é diferente, ele sai do ponto A. No primeiro caso, quando ele é positivo, ele sai do A e vai para o P, só que ele vai no sentido anti-horário. Agora, como ele é negativo, ele vai do ponto A até o ponto P, só que ao contrário, ele vai para o lado contrário. Então ele já está na primeira determinação negativa, tá? Então uma maneira de eu descobrir é o arco, que é o mesmo arco que eu tenho, esse mesmo arco aqui, só que eu vou tirar 360, porque é uma volta completa menos esse arco aqui, ó, tá? Então ele está na primeira determinação. Quando eu estou na segunda determinação, o que acontece? Ó, sai comigo, acompanha o verdinho aqui, ó. Ele sai, dá uma volta completa, chega no P, chegou no P, ele continua, ó, tá vendo que ele continuou? Ele passa pelo ponto A de novo. Então quer dizer, é uma volta completa. Como ele já estava na primeira determinação negativa, eu já tiro o 360, eu já tiro esse 2π, só que agora ele vai continuar, ó, ele continua e para no ponto P. Então quer dizer, ele deu uma volta completa, só que ele parou aqui, ó, ele fez a mesma coisa que esse aqui, só que nesse caso aqui ele tem uma volta completa a mais. Então eu estou na segunda determinação. Se eu estou na segunda determinação, eu tenho o meu arco inicial, o meu ângulo inicial, o meu alfa zero aqui, menos
4π. Como eu estou na segunda determinação, eu vou fazer vezes 2. Tá? Eu acho que é simples isso daí. Eu vou mostrar agora o espelho, né? O espelho dos arcos notáveis, né? No arco de 30, o de 60, né? Que eu já tenho aí os arcos que são os espelhos, né? E aí eu tenho o de 45 também. Então lembrando aqui, ó, o de 30 eu tenho uma distância aqui de 30 graus, né? Do 0 até o 30 eu tenho uma distância de 30 graus. Usando esse eixo Y aqui, ó, como espelho, eu tenho do 180 até o 150 como o de 30 graus, né? Usando o eixo X aí como espelho, eu tenho do 180 até o 210, 30 graus de diferença, e do 0 até o 330. O 0 na verdade é o 360, né? A volta completa é o 360. Então do 360, 30 graus a menos aqui, eu tenho o 330. Olha a bolinha onde vai aqui. Eu vou aproveitar a bolinha para colocar no lugar do grau aqui. Então eu tenho aí os espelhos do 30 graus na primeira determinação, os espelhos aqui, ó, do 0 até o 60, do 120 até o 180 eu tenho 60 graus, do 180 até o 240 eu também tenho 240 graus, do 360 até o 300, ó, ou ao contrário, do 300 até o 360 também tem os 60 graus de diferença aqui. O objetivo é você entender que ele é o espelho, né? O espelho para cima eu tenho 60, para baixo eu tenho 60 também, eu tenho um espelho. No caso do 45 é legal porque ele é a metade de um quadrante, né? Então eu tenho do 0 até o 45 eu vou ter uma distância de 45, do 45 até o 90 também vou ter, e aí do 135 a mesma coisa, até o 180, ó, até o 225 para baixo, até o 270 também vai ter 45 de diferença, 315 45 de diferença, até o 360 também. Tá? Então todos eles são arcos notáveis, os seus semelhantes, o seu espelho, né? dentro da primeira determinação. Tá? E aí eu tenho um exemplo, tenho uns exercícios que mostram como que a gente consegue descobrir um arco que é muito grande, tipo esse aí, 1630, aí você fala, nossa, velho, não dá para saber. Não, dá para saber sim, é super fácil, é só pegar o 1630 graus, ó, coloquei a bolinha aí no lugar do grau para ver que é ele, dividido por 360 graus. Por que 360 graus? Porque é uma volta completa. Então eu tenho 1630 dividido por 360 dá 4. Então quer dizer, está na quarta determinação, e o que sobrou de resto aí, 190 graus, equivale ao ângulo que eu quero achar. Então quer dizer, os 190 graus na primeira determinação é o mesmo arco, que forma o mesmo arco, só que na quarta determinação positiva. Então eu tenho aí 360 vezes 4 mais 190 dá 1630. Tá? Então eu tenho que... É só a maneira de tirar a prova real, é só ver 360 vezes 4 mais o resto, né? O meu dividendo aqui vezes o quociente, mais o resto dá o valor aqui do meu arco. No caso B aqui, ó, no exercício B, ele tem menos 1630. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer exatamente essa mesma conta, achar o 190, só que eu vou lembrar o seguinte, quando ele é positivo, ele vai no sentido anti-horário, né? Ele está indo no sentido anti-horário, então do 0 até o 190 ele passa um pouquinho, então quer dizer, o meu arco ele é desse lado aqui, o meu 190 está desse lado aqui, ó, ele vai do 0 até o 190, ele passa um pouquinho da reta, uma reta aqui vai dar 180, então eu dando uma volta até o 180, andando mais um pouquinho, eu vou ter 190. Se ele é negativo, então eu tenho que pensar no 360 menos esse arco. O meu arco está aqui, ele vai até o 190, eu completando eu vou ter o 190, não, o 170, né? Somando 190 mais 170 vai dar 360. Quer dizer, o meu arco ele vai passar aqui, ele vai parar até o ponto onde marcou lá o 190. Então, para descobrir o lado negativo, eu faço essa conta aqui, o arco que é negativo, tá, na determinação eu descobri que ele está na quarta determinação negativa, eu tenho 190 aqui, ó, 360 menos 190, ele vai dar 170. 190
na determinação positiva e 170 na determinação negativa, vai dar 360, tá? E aí eu tenho C, que é a mesma coisa que o primeiro exercício, é só pegar o 2100 graus, né, dividido por 360 graus, a minha bolinha sendo útil, mostrando o grau aqui, né, o 360 graus dividido vai dar 5, quer dizer, ele vai estar na quinta determinação, e o que sobrou aqui, 300 é o ângulo que eu quero achar, tá? Esse ângulo aqui de 360. Então 2100 dividido por 360 vai dar 5. Para fazer a prova eu tenho o dividendo, 360 vezes o quociente, vezes 5, 360 vezes 5 mais 300 vai dar 2100 graus. A bolinha aí do grau usando o meu laser para me ajudar aí. Então o que eu achei foi o 300 graus, que é o que eu quero achar. A minha primeira determinação vai ser 360 graus e na quinta determinação eu tenho 2100. Beleza? Espero que você tenha entendido. Eu odeio matemática dessa aula acabou. E aí fique esperto aí para a próxima aula, que vai aparecer aí função trigonométrica. A gente vai falar de função seno para dar uma base legal. E se você gostou, curte aí, comenta, compartilha, faz aí o que você achar melhor. Falou, cabeção, espero que você tenha entendido. Falou!